Lembra quando os Bobcats de dezembro de 2011 ganharam uns 7 jogos? Até hoje, o recorde deles de 7,59 na temporada encurtada pelo lockout permanece como 7,59. Eles eram tão ruins que nem precisavam deixar seus titulares de fora no final da temporada para perder jogos, pois tinham de longe o pior recorde da temporada. O segundo pior time, o Washington Wizards, teve 20 vitórias, quase 3 vezes mais que os humildes Bobcats. Então, qual foi a recompensa deles por tudo isso? A segunda escolha da turma de 2012, que eles usaram para recrutar Michael Kidd-Gilchrist. Os Charlotte Bobcats selecionam Michael Kidd-Gilchrist, da Universidade de Kentucky e Somerdale, Nova Jersey. Este é o exemplo clássico de uma equipe que fracassou duramente, mas ainda assim não consegue se beneficiar de seus esforços. E neste vídeo, vamos dar uma olhada detalhada não apenas nos Charlotte Bobcats, mas em outras 4 equipes que também fizeram um esforço tremendo para fracassar. Mas não deu certo para eles, e eles não conseguiram o jogador que esperavam. Vamos começar. Há um equívoco de que essa equipe do Bobcats não tentou perder propositalmente. Eles eram tão ruins que não conseguiam ganhar nada. Embora seja verdade até certo ponto que eles não tinham talento, também havia várias indicações de que a administração queria perder de propósito. Primeiro, eles negociaram seus 2 melhores jogadores, Gerald Wallace e Steven Jackson, no ano anterior. Os dois levaram os Bobcats à sua primeira participação nos playoffs há pouco tempo, então se livrar deles tão rapidamente parecia fora do comum, a menos que eles tivessem um plano. Então, no verão de 2011, os Bobcats contrataram alguns agentes livres terríveis, como Melvin Ely e Reggie Williams, e então deram a eles um número ridículo de minutos no time. Além disso, conforme a temporada avançava, os Bobcats davam cada vez mais posse de bola para Kemba Walker, um novato. Embora Walker fosse se tornar um jogador muito bom no futuro, seu ano de estreia foi uma das piores temporadas de estreia da história, apenas pelo seu grande volume de arremessos e quão mal ele arremessou. Com o avanço da temporada, os Bobcats deram a ele total liberdade para agir. E ele os tirava do jogo com seus arremessos. Apesar de Michael Jordan negar veementemente, tenho dúvidas sobre sua intenção não ser sabotar. Todas as equipes sabiam que o draft de 2012 apresentaria um talento único de uma geração, Anthony Davis. Um futuro superstar que mudaria a perspectiva para Charlotte. Ele era a escolha número 1 por consenso no draft, sendo o primeiro desde LeBron James em 2003. Todos o queriam. Estava certo que ele seria o primeiro. Mas ninguém o queria mais do que o Charlotte Bobcats. Infelizmente, o Bobcats arriscou e não conseguiu tê-lo. Em vez disso, conseguiram a segunda escolha, usada para selecionar Michael Kidd-Gilchrist, um fracasso. Apesar dos Bobcats de 2012 terem feito história como a pior equipe de todos os tempos, eles não foram recompensados adequadamente. Mas também não foi o tanque mais descarado, já que essa equipe já era sem esperança desde o início. O que nos leva a... os Minnesota Timberwolves de 1991 a 92. A disputa pelo Shaq. Só um jogador importava no draft de 1992. Shaquille O'Neal. Aconteceu de ser a primeira vez que o termo tanking foi usado na mídia da NBA, já que o Minnesota Timberwolves era simplesmente obviamente ruim. Como uma nova equipe em expansão que existe há apenas alguns anos, suas expectativas eram bastante baixas, e a única maneira de construir sua equipe e estabelecer algum tipo de fundação é ter sorte na loteria. O escritório principal sabia disso e elaborou um plano para perder o máximo de jogos possível, limitando os minutos dos melhores jogadores. Em comparação ao ano anterior, a formação inicial agora jogava cerca de 5 a 6 minutos a menos, ficando de fora na maior parte do último quarto se os Wolves estivessem perto de vencer. Isso culminou em uma sequência de 16 derrotas, de 29 de fevereiro até 29 de março. Um mês inteiro sem vitórias. Eles perderam 23 dos últimos 27 jogos com uma grande redução de minutos dos seus principais marcadores. Porém, muitas dessas derrotas foram bem disputadas. Eles eram uma equipe competitiva porque ainda estavam tentando vencer, mas não conseguiam superar o tanque.
Eles tinham seus olhos em Shaquille O'Neal. Os Lobos, infelizmente, não previram o que aconteceu a seguir. Em 10 de maio de 1992, após o término da temporada regular e um mês antes do draft, Shaquille O'Neal fez um anúncio público. O agente de Shaq, Leonard Armato, enviou uma carta para a NBA e os Timberwolves dizendo que O'Neal está preparado para ficar de fora da temporada se for escolhido pelos Minnesota Timberwolves. Isso doeu. Parece que o tanque deles ficou preso no fosso. Imagine esperar o ano todo para escolher o Shaq, e você descobre que ele nem vai jogar pelo seu time se você o escolher. Aparentemente, os Wolves não se importaram e ainda queriam escolhê-lo, caso conseguissem a primeira escolha. Porém, isso também não ocorreu. Mesmo com o pior registro da liga por uma boa margem, eles só conseguiram a terceira escolha do draft. Eles perderam o Shaq, mas também perderam o Alonzo Mourning. Apesar de não ser tão grande quanto Shaq, Mourning era um All-Star constante e um jogador fenomenal em seus dias. E sem dúvida muito superior ao que os Wolves obtiveram com a terceira escolha, Christian Laettner. O que você traz de novo? Esses caras já falaram sobre isso. Como se sente indo para Minnesota? Me sinto muito bem com isso, obviamente. Minnesota é um lugar para onde quero ir, e estou ansioso pelo desafio de ajudar o... Considerado por muitos como o maior jogador universitário da história, as habilidades de Laettner não se traduziram tão bem na NBA quanto os Wolves esperavam. E com a chegada de Kevin Garnett alguns anos depois, Laettner tornou-se um pensamento posterior. Talvez eu perguntasse, quão bons você acha que os Wolves seriam se eles tivessem conseguido o Shaq, em vez do Kevin Garnett? Considerando que provavelmente o Shaq nem jogaria por eles, acho que nem é um cenário de e se. Nunca iria acontecer. Os Wolves nunca iriam conseguir ele, independentemente de sua incessante queda que terminou em vão. Os Chicago Bulls de 2003. Antes mesmo do draft da 2003, ele já era considerado uma classe lendária. Um draft que poderia mudar a sorte de várias franquias de uma só vez, devido à enorme quantidade de talento e potencial que esses jogadores tinham. Com um draft assim, é melhor crer que alguns times desejavam uma parte desse bolo. Uma equipe em particular, o Chicago Bulls, fez o seu melhor para conseguir uma alta escolha no draft. O problema era que eles não eram tão ruins nos últimos anos. Eles trocaram vários jogadores, incluindo Elton Brand, sua antiga primeira escolha, Ron Artest, Brad Miller, eles se livraram deles também. E seu objetivo era criar um elenco que simplesmente não pudesse competir, e esperançosamente ser ruim o suficiente para conseguir uma das 5 primeiras escolhas no draft de 2003. O plano deles fracassou. Os Bulls superaram expectativas em relação às 2 temporadas anteriores, vencendo 30 partidas. Com o avanço da temporada, eles fizeram de tudo para perder. Eles tentaram inserir 21 anos na formação inicial, aumentando seu tempo de jogo de 20 para mais de 40 minutos por partida nos últimos 20 jogos do ano, na esperança de que ele errasse muito os arremessos e os ajudasse a perder. Na verdade, os Bulls não queriam manter Jamal. De acordo com o próprio Jamal, ele afirmou que Jerry Krause tinha planos de construir uma super equipe ao conseguir uma estrela da turma 03 e juntá-lo com Tim Duncan e Tracy McGrady. Sim, parece absurdo. Como ele pretende realizar isso? De qualquer forma, quando Jamal entrou para os Bulls, ele superou as expectativas e levou a equipe a mais vitórias do que eles queriam. Os Bulls terminaram com apenas o 7º pior recorde da liga e terminaram com a 7ª escolha na loteria, bem fora do que eles esperavam. Em vez de DeWade ou Bosh, acabaram com Kirk Hinrich. Quer dizer, ele foi um jogador sólido por alguns anos, mas não era uma estrela. E por não conseguir uma estrela na classe 03, Jerry Krause não conseguiu atrair outros jogadores estrela para jogar com eles. Ou seja, não imagino Duncan ou T-Mac querendo jogar com Kirk Hinrich. Os Portland Trail Blazers de 2022 a 23. Portland pediu a Damian Lillard para não jogar os últimos 10 jogos da temporada regular de 2022 a 23, visando melhorar as chances da franquia na loteria. Informaram-no que quanto mais alta a escolha no draft, maior a probabilidade de usá-la para facilitar uma troca por um jogador experiente e comprovado. Apesar de estar na disputa por uma vaga nos play-ins,
os Blazers sabotaram os últimos 10 jogos da temporada, com um saldo de 1-9. A disposição dos Blazers de perder intencionalmente deixou um gosto amargo nos jogadores, especialmente em seu astro, Dame. Inicialmente visto como um Blazer vitalício, ele se desgostou da organização, sendo essa a gota d'água. Meses depois, ele pediu uma troca. Notícias de última hora da NBA neste sábado. Damian Lillard solicitou uma troca fora de Portland. Não é surpresa para mim. Quando eles recrutaram Scoot Henderson e Joe Cronin, veio com a linguagem bastante explícita de que ele não iria negociar Scoot Henderson, que ele sentia que ele era bom demais para ser negociado, uma posição com a qual eu concordo. A partir desse ponto, para mim, tornou-se inevitável que Damian Lillard iria ser negociado. Quando isso aconteceu, não foi ruim para os Blazers. Eles precisavam recomeçar do zero e reconstruir, e com esse elenco de apoio ao redor do Dame, não era suficiente para competir pelo título. No entanto, os Blazers foram muito abertos sobre a perda, e quando a ideia de Victor Wembanyama se tornou uma possibilidade real, eles tiveram que ir atrás. Não perca a chance de conseguir um talento único em uma geração como ele. Em 2 semanas, os Blazers foram de disputar a última vaga nos play-ins para o tanque mais descarado que já vi. Eles encerraram a temporada com o 5º pior recorde da NBA, com 10,5% de chance de obter a primeira escolha. Uma chance de 10,5% de mudar sua franquia para sempre. Nas últimas semanas da temporada, eles superaram o Magic, o Pacers, o Wizards e o Jazz, subindo no quadro da loteria. No sorteio, eles tiveram ainda mais sorte, subindo algumas posições e ficando com a 3ª escolha. A 3ª escolha pertence ao Portland Trail Blazers. E é aí que a sorte acaba. Eu sei que é cedo demais para dizer se eles erraram na escolha, mas desde o início, Scoot Henderson definitivamente não é esse cara. Na verdade, entre as 5 primeiras escolhas, ele foi o pior. Os Blazers preferem 2 armadores no fundo da quadra em vez de Scoot. O tempo dirá se essa escolha valeu a pena, mas até lá, só podemos especular. Boston Celtics de 1996 a 97. Os Celtics são a franquia mais vitoriosa da história e raramente tem maus resultados. O melhor registro de qualquer equipe na história da NBA. No entanto, os anos 90 foram uma mancha no legado dos Celtics, em parte devido à morte de Len Bias, recrutado em 1986, mas que faleceu logo depois. Isso os manteve na mediocridade por quase uma década. Na temporada de 1996 a 1997, perceberam que havia apenas uma saída para a crise. Eles precisavam fracassar propositalmente para conseguir a primeira escolha no draft de 1997 e recrutar Tim Duncan. Embora a noção de fracassar intencionalmente fosse vista com desprezo na época, os Celtics, especialmente seu técnico, eram bastante abertos sobre fazê-lo. Milt Lawrence Carr era o técnico dos Celtics. Ele não estava apenas aberto a perder de propósito, mas estava entusiasmado com isso. Aqui está uma citação de uma entrevista anos depois, onde ele descreveu esta temporada infame. Eu estava trazendo caras como Nate Driggers e Brett Zabel. Foi uma piada, mas a ideia não era fazer uma jogada que nos ajudasse demais. Lembro-me de um jogo em que David Wesley acertava arremessos e 3 pontos por toda a quadra. Tive que tirá-lo do jogo. Ele veio até mim e disse: "Treinador, o que você está fazendo? Acabei de acertar 4 arremessos seguidos." Eu disse: "Eu sei, David, mas estou experimentando." Red Auerbach me procurou certa vez e disse que estava preocupado comigo. "Você está apanhando." Falei para ele não se preocupar comigo, Red. Sou o único que pode fazer isso sorrindo. Eu aguento. Nunca quis ser treinador. Não me importava com o que isso fazia com a minha reputação. O mais engraçado é que Milt Lawrence Carr treinou os Celtics por apenas 2 temporadas. Essas foram as únicas temporadas que ele treinou na NBA. E depois de ser demitido, ele nunca teve outra chance de ser um treinador principal. E ele também não queria. O cara estava em uma missão para perder o máximo que pudesse, porque ele sabia que essa era a única maneira de os Celtics se recuperarem. Ele assumiu a queda.
Infelizmente, a loteria de 1997 não foi gentil com os Celtics. Tim Duncan era a escolha número 1 de consenso, como todos nós sabemos. O prospecto mais certeiro em muito tempo. E tantas equipes este ano estavam tentando tanque para ele, com os Celtics tentando o seu máximo absoluto. Contudo, eles não tiveram uma pausa, pois só obtiveram a terceira escolha dessa classe, que usaram para selecionar Chauncey Billups. Agora, Billups teve uma carreira fantástica, mas não foi com os Celtics. Na verdade, eles desistiram dele no meio de sua temporada de estreia, trocando-o em uma negociação que se revelou horrenda. Então, eles não apenas perderam Duncan, como também trocaram sem saber um dos melhores jogadores do draft. Quando os Celtics finalmente se reestruturaram para serem contendores nos playoffs, liderados por Paul Pierce e Antoine Walker, eles sentiram muita falta de um armador competente por muito tempo. Chauncey era o jogador que eles estavam perdendo e se encaixaria perfeitamente no time. Infelizmente, nem mesmo os Celtics conseguem acertar tudo, e desde então, nunca tiveram uma temporada em que realmente tentaram perder de propósito. De qualquer forma, é isso aí, pessoal. Essas foram as 5 equipes da NBA que tentaram ao máximo perder de propósito. Mas no final do dia, seus esforços foram em vão. Algumas equipes da NBA estão claramente perdendo de propósito mais do que nunca. Embora tenha se tornado tão comum que ninguém mais se importa, é simplesmente como a NBA funciona. Por favor, deixe seu feedback. Agradeço a todos por assistirem, espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima. Valeu!